When the waves smile, they O espírito é um ser multidimensional e, por esse motivo, necessita de vários corpos ou campos de energias intermediários e multiformes, a fim de poder manifestar em várias frequências vibracionais os seus estados conscienciais. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos. E hoje estamos na segunda etapa, falando do ser multidimensional, ou das múltiplas dimensões das quais somos constituídos. E antes de agradecê-los, assim como a Aline, vou ler mais um pedacinho, agora do segundo livro, já que eu li do primeiro livro, da página 133. Despertar da consciência do átomo ao anjo. E agora o despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo. Então, na criação, nada se cria ou se aperfeiçoa sem antes estabelecer as infalíveis e, quiçá, perfectíveis normativas e os critérios definidores do justo salário e das justas promoções no enredo em questão. Portanto, nada escapa ao desvelamento do magnânimo olhar do soberano arquiteto em qualquer estágio consciencial ou frequência vibracional da vida em perene profusão, nas dobras dimensionais do espaço, nas linhas mnemônicas do tempo e nas leiras intérminas da eternidade da luz incriada. A unidade que a tudo cria e tudo integra, o tudo uno Deus. Quando falamos de seres multidimensionais, num dado momento a ciência acadêmica flagrou 4 fótons em 4 dimensões diferentes. E eles perceberam que o da primeira dimensão estava tendo um caso de amor com o da terceira, o da segunda com o da quarta. Mas olhando mais detidamente, percebeu que o da primeira estava relacionando com as outras 3 realidades. Ou seja, tudo estava em perpétua conexão, ou inegável conexão. E quando falamos da interdependência de todos os sistemas de nossos corpos, cada sistema do corpo está numa dimensão diferente. Não por acaso falamos das mais de 380 dimensões do corpo que estamos mapeando. E 80 delas já profundamente compreendidas. E se observarmos que da união
de átomos de fósforo, transformando-se em moléculas. E os estados conscienciais mais nobres destas moléculas compõem a dimensão superior, chamada de nucleotídeo ou nucleotídeos. E esses nucleotídeos, em dimensão superior, formada pela inferior e atuando sobre ela, e ao mesmo tempo ofertando o que há de mais nobre em si, compõem o terceiro andar desse projeto, o RNA. Esses 4 estados de consciência que nós chamamos de uracila, guanina, citosina e adenina. E num dado momento, a uracila dá mais um passo para se constituir, porque era a única que estava mais atrasada no contexto. E ao fazer isso, provoca o salto quântico em toda a estrutura, promovendo-a ao que nós chamamos de DNA. O cronograma organizacional das células físicas, que mais tarde também vai transformar-se no cronograma organizacional das células de energia que compõem o perispírito. E se em cada sistema do corpo encontra-se nitidamente uma dimensão, porque ao viajar do reto ou da estrutura anal para o reto, do início à sua completude, já tem muitas dimensões em cada etapa. O intestino delgado é uma outra dimensão diferenciada, embora permeando e interligando com esta dimensão antes mensurada. E assim, o duodeno está em outra dimensão, como o estômago, o esôfago e toda a estrutura até chegar à intimidade da boca e, com isso, o que nós chamamos de paladar. De modo que a dimensão sequente é o sistema respiratório. E ela teve um início. E a cada etapa até chegar nos mais altos padrões que compõem os diminutos sensores na intimidade das narinas, que são portais. Quando você inspira, o energismo pode, por aqui, se passar reto pelos portais, entra nos pulmões e viaja para as múltiplas dimensões do corpo. Mas dependendo da nossa ciência e da nossa consciência, nós os transportamos para o corpo vital, dimensão vital, a dimensão dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, do pensamento. Pacificamos do físico ao mundo mental. E podemos ir além. Podemos viajar das mais ínfimas partículas do físico ao âmago do ser. Ir e voltar. De modo que, se observarmos os tecidos dentro dos órgãos, vemos dimensões diferenciadas, assim como as células dentro dos tecidos, as moléculas dentro das células, os átomos dentro dessas, as partículas atômicas dentro destes, e as partículas subatômicas na composição da energia neutro antes dos quarks, outros elementos até remontar-se nos infracorpúsculos e até remontarmos no átomo primordial. E colocamos na sequência da leitura
E agora, mais uma vez agradecendo a vocês, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, a todas as criaturas que nos ajudam, direto ou indiretamente, para que possamos existir como emissora, como instituição, como um estúdio, o Despertar da Consciência, como livros, enfim, de alguma forma como alguém que transmite uma mensagem, que tem ciência que é nobre e iluminadora do ser, enriquecedora do seu saber, para que esse conhecimento assimilado, compreendido, vivenciado, possa libertar a criatura. Ou, no mínimo, como colocamos com Joana de Ângeles no segundo livro, o conhecimento nos liberta da ignorância. E a aplicação do conhecimento nos liberta do sofrimento. Ou o conhecimento nos desperta e a vivência do conhecimento nos liberta. A sequência da leitura seria assim. Seria não, é assim. É bem verdade que no mundo das formas tangíveis em que estagiamos, comumente nos deparamos com um número expressivo de seres imaturos, de caráter reprochável e com atitudes grotescas, injustas e equivocadas, com flagrantes desequilíbrios na balança da injustiça, consoante as leis humanas, mas inequívoca, inegável e inapelavelmente, jamais testemunharemos o mais ínfimo impropério atinente às leis ancoradas e aureoladas pela justiça divina. Assim, não raramente com pouquíssimo ou sem nenhum esforço reflexivo, percebe-se e testificam-se atos de incontestes aberrações nas leiras da arbitrariedade, em evidente consonância com as leis da impermanência, mas jamais existirá a mais remota possibilidade de encontrarmos um lapso dissonante ou sequer a mais ínfima personificação de um único ser injustiçado em relação à perfeita, infalível e sempre eterna lei de Deus. Então, agora, baseado nisso, antes de responder vossas perguntas, imaginemos. Quando falamos de dimensões, a dimensão vital, na qual o corpo biológico está mergulhado numa de suas frequências dimensionais. Ela compõe de 3 estágios: princípios vitais, fluidos vitais, energia vital. O princípio vital está antes, mas permeia a intimidade do corpo biológico. O fluido vital está no mesmo espaço, mas em outro estado dimensional, cujo corpo está dentro desse espaço, permeado por esse fluido vital que o nutre. E a energia vital, embora estando posteriormente, que organiza, é a lei que organiza e mantém o corpo biológico, ela também o permeia. É como se o princípio vital entrasse na célula, o fluido vital é o que está dentro da célula,
E há o que nós chamamos de fronteira celular, ou a película, é o que chamamos de energia vital. Só que esse energismo permeia a célula também. É como se essas três dimensões, que são interdependentes, coexistissem no mesmo espaço, geograficamente, só que em vibrações, em dimensões diferentes. De modo que, conforme as perguntas que deram origem ao programa passado da Rosa Sanches, a personagem cuja entrevista assistimos, que a Pamela colocou em nosso Telegram, se você já está cadastrado em nosso canal, você já visualizou por lá a entrevista. Ela dá um exemplo simples. Você está em cima de um viaduto, que é uma dimensão, e lá embaixo passa um outro veículo, que é outra dimensão. E você pode deixar cair alguma coisa e causar um acidente naquela outra dimensão. E esse cair alguma coisa pode ser um pensamento em desalinho, que esse primitivo, ele vibra numa dimensão inferior, perturbando ainda mais o inconsciente, desordenando ainda mais o subconsciente e o veículo perispiritual e físico, em suas múltiplas dimensões. E quando ficamos descompensados, já que estamos conectados com todas as nossas vivências, múltiplas dimensões, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, nós interferimos conforme Leon Denis e colocamos nesta obra o êxito ou o fracasso de um único ser. Pode atrasar a evolução do contexto ou acelerar, se positivo ou negativo. E colocamos também com Hermínio Corrêa de Miranda o movimento de um átomo. Se contrário à lei que rege este elemento, ele pode atrasar em até milênios a evolução do contexto. Então, a atitude de um só pode gerar a transformação de um ambiente, de uma sociedade, de uma nação, de um planeta, de um sistema solar, uma constelação, uma galáxia, um universo. Tudo está interligado. Então vamos, após essa reflexão, para as perguntas e depois retornaremos. O grupo de estudos Saber e Ser, que é o mesmo ciente e consciente no outro formato, que está em várias regiões do país, porque é via internet. Você coloca na página 286, e vou colocar aqui já na página. No capítulo 7, sobre a duração da ideia. A ideia pode ser de curta duração quando aplicamos mal os recursos que nos foram confiados, e de longa duração quando bem direcionados os recursos. Porque as ideias, ainda pejorativas, negativas, têm curta duração, e para onde vão esses seres? Seria para o subconsciente ou o inconsciente, e vão aguardar novas oportunidades de ascensão? Enquanto
têm as ideias salutares, esses seres já vão direto ao superconsciente. Magnífica contribuição do grupo Saber e Ser, do grupo de estudos O Despertar da Consciência. Então, quando falamos ideias de curta duração, porque tudo morre para renascer, normalmente as ideias de curta duração, elas vão direto ao subconsciente, que gerencia o nosso comportamento e causa sofrimento. Porque um pensamento negativo cria vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais ou elétrons como radicais livres, elementos destruidores. A energia de criadora passa a ser destruidora, conforme Ramatiz. Esses pequeninos elementais, componente dos pensamentos que compõem as ideias, vão transformando-se em seres abissais. E quando superiores, o caminho é o mesmo. Vai refletir no subconsciente que está à frente da mente, no perispírito, no corpo, em nosso comportamento, só que vai criar agora fótons, partículas de equilíbrio, ao invés de elétrons. E ao invés de vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais, agora criam novos condicionamentos, novos hábitos, novos instintos, também novas sensações, novas emoções, novos sentimentos, novos pensamentos, novos estados da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E quando perfaz este percurso, agora retorna como ideias de longa duração para o âmago do ser. De lá partiram, porque de lá vieram como forças e estímulos. Perfaz um percurso que já fizeram, porque só desce quem subiu. E retorna com os talentos multiplicados. Sai com 2, volta com 4, sai com 5, volta com 10, e assim por diante. Do grupo de estudos Leon Denis, São Paulo, que é um outro grupo. O primeiro grupo, o grupo de estudos Saber e Ser, que é um grupo virtual. Agora o grupo de estudos São Paulo, grupo Leon Denis, ou Leon Denis, como se pronuncia. Você sempre reforça a necessidade de pensar, sentir, falar e agir de forma coerente. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Isso é uma forma coerente. Já que o estudo é sobre a interdependência multidimensional. Isso então acontece em cada ser, promovendo serenidade, paz e bem-estar, quando alinhados, dentro dos pilares, ou desses 4 pilares. Ou dentro dos pilares que ela coloca agora, dentro dos pilares, lealdade, sinceridade, humildade e fidelidade, não temos dúvida disso. E complementa, se queremos paz na consciência, precisamos cuidar de pensar, sentir, falar e agir em concordância. Conclui nesta observação. Ela coloca agora o lealdade, o sinceridade, humildade e fidelidade. São 4 pilares fantásticos. Ser leal, ser sincero,
humilde e ser fiel. E nesse sentido, são 4 dimensões diferenciadas, embora coabitando geograficamente um mesmo ambiente, assim como a Terra superficialmente tem 7 dimensões, como se tivesse 7 terras num só espaço, geograficamente falando, mas são 7 dimensões, 7 humanidades diferentes que interagem. Pamela Ulho. Sendo o éter vital responsável pela criação dos elementos, responsável pela formação do corpo, e o mau uso não só destrói o éter, mas os demais corpos pela sobrecarga energética, pode-se dizer que a deficiência visual e auditiva estaria relacionada ao mau uso da energia sexual? De alguma forma, sim, porque essa energia é a energia criadora de tudo quanto existe no corpo, mas mais diretamente pelo uso inadequado dos órgãos também que você falou. Pela energia sexual, porque é o éter vital. E quando mal utilizado, vai sobrecarregar os sentidos, tanto a visão quanto a audição, conforme você cita. Nesse sentido, sim. Mas mesmo que assim não fosse, quando uso os meus olhos, a visão, para registrar apenas o que eu julgo, pela minha medida, estar equivocado, ou ouvir, acrescentando mais um ponto no conto, distorcendo às vezes a realidade, ou ouvir, intencionando a maledicência, isso também prejudica tanto a visão quanto a audição, mesmo que o uso da energia sexual esteja equilibrado. Mas é fato que quando usamos em desalinho a energia sexual, os primeiros a ser prejudicados são os nossos 5 sentidos, porque vai faltar energia para criar a realidade que precisamos. Além de não tê-la, vamos sobrecarregar os sentidos e perder parte das suas funções. A Neiva Santos. Durante esses últimos tempos, o Centro Espírita Fechado trabalhava na corrente mediúnica, sentia frequentemente uma tristeza imensa, parecia formar ondas de dor no corpo, um vazio imenso, às vezes assim, por dias. Seriam os espíritos sofredores procurando ajuda? Já que antes o centro estava aberto e os médiuns que tinham compromisso agora não estão lá para auxiliá-los? Ela complementa, porque eu lutava e conseguia sair deste estado através da oração. E parece que eu era outra pessoa. Isso é um fato, Neiva, incontestável. Mas já que os diretores das casas espíritas e de todas as demais religiões, os sacerdotes, os pastores, os seus líderes, não fizeram um movimento frente ao que estão fazendo com a liberdade de credo, de cultos, e com a nossa liberdade de ir e vir e de expressão, deixamos de atuar diretamente neste hospital-escola, nesse lar de esperanças,
E às vezes esquecemos, como trabalhadores, como médiuns, que o nosso lar também é. Porque a casa, ou o centro espírita, ou a igreja, ou seja lá qual o templo que for, deve ser uma extensão do nosso lar e antes da nossa própria realidade. Como ser consciente e antes cientes dessas responsabilidades e agora consciente do que eu assumi, o Evangelho no lar, dependendo de como se faz o culto e depois se aplica os conhecimentos, às vezes um lar tem muito mais poder de assistir esses espíritos do que uma casa espírita onde não vemos compromissos levados a sério como deveria. Principalmente agora que nós estamos vendo verdadeiras aberrações para voltarmos a trabalhar em nossas casas espíritas. Verdadeiros absurdos, como se não tivessem entendido nada. Porque a doutrina dos espíritos é para mentes livres, no mínimo para nos autocurar. Porque é o Cristo de novo. Ele é o caminho da verdade e da vida. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. E Deus e o Cristo também estão conforme Miramês. E se esse reino de Deus em nós é uma fonte de força, vitalidade e vida, e fonte esta inesgotável e inestancável, conforme Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, André Luiz e outros, o que nos falta? Vós sois o templo de Deus. Devemos ser esse templo, esse oásis, esse lar de esperanças, essa escola de amor, esse hospital de almas, onde estivermos. Nós somos a casa espírita. O templo católico, evangélico ou budista, seja lá onde estiver professando a nossa fé. Ainda Neiva Santos. Sempre estou ouvindo a Rádio Boa Nova ou alguma live, seminário, palestras espíritas. Isso atrairia espíritos sofredores? Vamos imaginar. Qual a frequência das informações da Rede Boa Nova de rádio? Porque ela existe no plano físico e logo acima dela existe noutra dimensão no plano espiritual. E quando falarmos no plano físico, admitia-se a possibilidade, iria para esse degrau de cima e ali para múltiplas dimensões. E se você está sintonizando no teu lar, em primeiro lugar, você atrai os espíritos conforme a mensagem que você está assistindo. Os luminares. E como o professor sem aluno não serve para muita coisa, mestre sem discípulo tampouco, do que adianta orar se não pudermos dividir as vibrações da oração com os mais sofridos? Agora, eles não precisam vir para o nosso lar, embora possa. Porque na obra Trilhas da Libertação, 6 horas antes, se achegam os espíritos que vieram assistir o culto do Evangelho. Mas são dezenas, centenas de trabalhadores da luz, regidos pelo amor, que criam toda a proteção conforme nós somos, no pensar, no sentir, no falar, no agir em nosso próprio lar.
Então, se eu estou assistindo um seminário, uma palestra, eu tenho a proteção proporcional ao que eu proponho. Agora, eu não estou assistindo a rádio, não estou assistindo live, nem palestra, nem seminário, e estou pensando negativo. O que é que atrai os maus espíritos? As palestras esclarecedoras ou os pensamentos negativos? Pense você. Então, sem essa que, quando oramos pelas almas sofridas de nosso lar, nós vamos atraí-las para a maldade. Se elas forem atraídas para o nosso lar, é porque elas interessam pela mensagem para transformar-se para o bem. Agora, o que atrai os maus espíritos são as nossas más inclinações. E elas são piores às vezes do que eles, segundo Kardec. Então, continue assistindo a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, as lives, as palestras. Você está atraindo os luminares e os que querem ou estão sequiosos pelo saber, para libertarem-se por intermédio do reto viver. Marília Aparecida. Há um filme que assistimos no qual demonstra a influência dos seres em várias dimensões. Neste caso, em 127. Errou por uma, Marília Aparecida. 128 dimensões. Às vezes falam 125 dimensões. Mas um deles foi 128 dimensões. E me parece que o confronto, 125 dimensões. Ou melhor, não errou, se aumentou duas. O confronto é 125 dimensões. E com aquela freira participou, 108 dimensões. Se puder, comente sobre o filme. Então, neste filme de 125 dimensões, nas quais o mesmo personagem existia. Só que em tudo existe a dualidade, dia e noite, quente e frio, triste e alegre, e assim por diante. Porque são alunos e professores simultâneos. E um personagem, o mais primário dentro dessa dualidade, porque se eu estou trabalhando virtudes, abaixo delas tem as dimensões que as criaram. Hoje, elas estão nascendo da inteligência espiritual, que já foi inteligência emocional, inteligência intelectual, pensamento, sentimento, emoção, sensação, instinto, forças vitais, forças genésicas, forças kundalínicas, e etc. Então, de modo que sempre vai existir o subconsciente. Porque se eu não encarnar diretamente, eu vou estar me expressando através de alguém que vai estar na linha de frente, como Cristo se expressa por nosso intermédio. De modo que, nesse caso lá, é como se um vício fosse engolindo as virtudes mais anêmicas e nós fôssemos ficando mais brutalizados, que é o simbolismo do filme. Mas quando encontrou a essência verdadeira, não teve força contra ela. E não teve permissão da lei para prejudicá-la. Então, assim, quando nós alimentamos as emoções, as virtudes, os sentimentos, pensamentos superiores, damos atenção a eles permeiam os inferiores e os promovem. Agora, quando damos mais vazão para os inferiores, eles se fortalecem e às vezes sufocam os que estão na linha de ascensão.
ou pelo menos dificultando as suas manifestações. E a pergunta aqui está como se fosse a Marília enviando, mas em nome do Luiz Carlos. A Marcinha Conceição. Eu fiz a cirurgia bariátrica e hoje peço perdão ao meu estômago e falo muito com ele para que se acalme, que tudo vai ficar bem. Explico a ele que errei. Posso conversar com um órgão, tipo um fígado, de outra pessoa próxima, ou não devo? Pode e deve, mas antes com o seu. E no caso da cirurgia bariátrica, não foi só o estômago o prejudicado, o teu corpo como um todo. Não é o estômago que tem fome, é a soma dos sentidos, principalmente o olfato e paladar. A deseducação da visão e às vezes a audição também e até do tato. São esses sentidos que influenciam os órgãos anexos. Porque a memória do estômago é tão primária que ele não lembra o que comemos ontem. E não é o estômago cheio que nutre. São esses sentidos que deveriam estar atentos, principalmente os sentidos espirituais, como o pensamento, os sentimentos, a inteligência nas suas expressões, e deveriam ter a consciência que não é a quantidade. E às vezes nem a qualificação, é como estamos no pensar, no sentir, no falar, no agir, na hora da refeição. Então peça perdão para o corpo, em especial para o estômago, e se você já está cuidando bem dos seus, comece a conversar com os dos outros, mas antes com a consciência. Às vezes você conversa com um funcionário e o funcionário muda a conduta do empresário. Mas é mais complexo às vezes. Mas conversando com o funcionário e ao mesmo tempo com o empresário, ou com o empresário depois com os funcionários, pode dar mais certo. Então conversa mentalmente com a consciência do dono do órgão e com o órgão também. Aí pode acelerar o processo. Nosso irmão Fuad Daoud. Ao Sebastião. Aí ele começa o tema em busca da ressignificação pessoal. Fala-se em espírito individualizado, em alma personalizada e em corpo físico. Confunde-se algumas vezes espíritos individualizado com alma individualizada, com a alma personalizada. Então fala-se de espírito individualizado em alma personalizada e em corpo físico. Confunde-se algumas vezes espírito individualizado com a alma personalizada e tem-se a noção de que o espírito e a alma estão encarnados no corpo físico. Neste momento de minha existência, sou espírito individualizado, encarnado. Kardec, questão 605A, do Livro dos Espíritos. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, e na página 121 do livro Despertar da Consciência do Atma o Anjo, sou alma personalizada. A alma é a consciência da personalidade, a mínima parte do ser integral. É um ponto de autoconsciência pura e parceira inerente, imanente do espírito. E agora na página 141 do mesmo livro. Eu sou o corpo físico. Desejo concentrar-me, se possível,
na individualidade do ser humano nesta presente. Nesta presente, vou voltar. Em página 141, eu sou o corpo físico. E se eu fizer confusão aqui, volta aqui. Então, a alma encarnada é o centro da personalidade, que é uma imanência do espírito, e na parte 141, e sou o corpo físico. Ao mesmo tempo, estamos no corpo físico. Então, desejo concentrar-me, se possível, na individualidade do ser humano nesta presente vida e na vida após morte, em busca da ressignificação pessoal, e não na construção ou composição intrínseca do espírito, da alma ou do corpo físico. Assim formulo as seguintes questões. Primeiro, em nossas atividades rotineiras, pensando, sentindo, escrevendo, dialogando, dirigindo, etc. Qual a atuação do espírito? Então vamos agora retornar aqui mais para cima, Fuad Daoud. Se a alma é um ponto de autoconsciência pura do espírito, lembra Jesus que também seria esse ponto de autoconsciência pura do Deus cósmico? O próprio Cristo dizia: não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. E mesmo sendo Jesus, não tinha como ele falar conosco sem o seu corpo físico. Algo ele fazia por si mesmo, como carpinteiro, etc. Mas em lições maiores, ele se deixava conduzir por sua consciência máter, o Deus em si. Então, em nossas atividades, quando nós estamos pensando, o pensamento é uma expressão do Cristo interno vindo de dentro para fora, que é uma expressão do Deus interno. O sentimento é o que chamamos de virtude, está lá na superconsciência, expressões do Deus interno. Quem está escrevendo é a alma, manifestando o Cristo interno, que manifesta o Deus interno. Dialogando, às vezes, todo mundo junto. O Espírito, o Cristo interno, usando a mente, a alma, a subconsciência, o perispírito e o corpo, porque não tem como falar por aqui e nem escrever por aqui sem usar o corpo. E dirigindo, etc. Então é um trabalho conjunto. Na atual circunstância, o espírito faz muito mais do que a alma, porque ela não tem consciência ainda. Então a atuação do espírito é quase a totalidade ainda. Conforme a alma, a semelhança de uma criança que vai adquirindo maturidade, os pais vão soltando a rédea. Assim como o espírito. Então, quando nós aprendermos a pensar por nós mesmos, a sentir por nós mesmos, escrever por nós mesmos, dialogar por nós mesmos, dirigir por nós mesmos, a atuação do Espírito é mínima. Ele pode dizer a semelhança do que o Cristo disse certo momento. Por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E se me amais, guardai os meus mandamentos, cuidará das coisas por aqui. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. E foi construir outros cenários. Então, só pela primeira pergunta,
você percebe o que está no segundo livro com Joana de Ângeles. Não tem como dissociar o corpo físico do espírito. Ele é a causa, o corpo é o efeito. Ele dirige quase a totalidade da manifestação dos sistemas, senão do corpo inteiro, dos órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos. Às vezes a alma não conhece sequer um átomo ainda e não sabe criá-lo, muito menos governá-lo. Nessas atividades rotineiras, qual a atuação da alma personalizada? De acordo com o seu conhecimento, com a sua ciência e com a sua consciência. Pode ser quase nada, indo no automatismo, ou fazendo quase tudo. Vai depender desse estado de consciência na ação, mediante o conhecimento auferido. Durante essas atividades, o espírito e a alma estão atuando também fora do corpo físico? Sem dúvida, mais o espírito do que a alma, porque ela ainda está se edificando, se personalizando por aqui. Ela ainda não tem condição de compreender, às vezes, nem as múltiplas dimensões do subconsciente, do consciente, do perispírito e do corpo. E o espírito está agindo nessas múltiplas dimensões simultâneas e em outras almas, em outros corpos, em outras dimensões, em outros Cristos, tudo dentro dele. Por ocasião do desencarne, qual o destino do espírito individualizado e da alma personalizada? De acordo com a sublimação dessa alma, ela pode integrar-se totalmente nesse espírito. E de acordo com a expansão consciencial desse espírito pelo trabalho conjunto, ele pode saltar um degrau e já fazer parte de um anjo, e assim por diante, conforme a hierarquia, de acordo com a quantidade e a expertise dos elementos conquistados, agregados neste condomínio espiritual. Gratidão, saúde, saúde e luz para você também, querido amigo. A Pamela Ulho, por fim, mesmo interdependentes, deixa eu ver aqui porque faltou alguma coisa. Mesmo interdependente, agora abriu. Mesmo interdependentes, somos autônomos, autômatos, em condições de saber dos modos ou movimentos de cada dimensão. Aqui ela foi a médium, como a Marília foi do Luiz Carlos, agora ela foi da Elizabeth. Então, mesmo interdependentes, quer sejam sistemas, espíritos, somos autômatos em condição de saber dos modos ou dos movimentos de cada dimensão. Temos todas as possibilidades disso, mas se não compreendermos a dimensão do micro, jamais compreenderemos a do macro. Por isso a nossa atenção inicialmente é toda voltada àquilo que estamos vendo, tocando. E conforme a compreensão do universo físico e a promoção dos elementos, nós construímos espaçonaves para viajar para dentro do perispírito com os elementos promovidos, com os talentos multiplicados. E de cada camada do perispírito na sua consequência ou sequência natural evolutiva. Então não há como ser diferente disso, mas temos que nos capacitar na ação para que isso se dê. Então a nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, que são a causa do nosso existir.
E aguardamos vocês em 2 etapas muito especiais, que serão, conforme a sequência, na próxima quinta e no próximo domingo, nós vamos falar da mensagem natalina. Na próxima quinta, interagimos ao vivo com vocês para falar de Jesus, o Cristo de Deus, o interno e o mensageiro do Cristo como governador supremo do planeta Terra. E depois, no domingo, vamos para as perguntas e respostas, que nós vamos gerar as provocações. E assim como será na última quinta do ano, falando da gratidão pelo ano vigente, porque é gratidão e planejamento, as 2 etapas. E no primeiro domingo de janeiro, o planejamento de um novo ano. A gente começa a gratidão e o início desse planejamento, para a gente já virar o ano fazendo planejamento, depois perguntas e respostas dentro dos 2 cenários. Então, nossa gratidão à Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês, a vocês internautas e telespectadores, a TVC de Três Lagoas, a Rádio Portal da Luz, ambas em Mato Grosso do Sul, a Rádio Portal da Luz em Dourados, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina e Canal Mais Brasil em Minas Gerais. Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará, Cotidiano, Ótica e Relojoaria Sol, Matsumoto Imóveis e Alvorada Veículos, todas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta nos ajudam nesta imensa jornada. A Magda Lins, a Pamela Ulho, gerenciando Patrebook, Sparco, Signal, Telegram e outras plataformas. A Neuza Marques, Facebook, a nossa agenda. Marcela Lemos, Instagram, auxiliando no Facebook, a Neuza. Marcela Lima, no YouTube, canal do YouTube. Alexandre Marques, seu esposo, à frente da editora Liberdade e Consciência, editora Bezerra de Menezes, Mega Livros, editora também do nosso livro, e a distribuidora oficial. Jussara e Fernando Rocha, na gerência do site e da base do Instituto Despertar da Consciência. E na divulgação, Marília Gonçalves, Luiz Carlos, Vilma Camargo, Elizabeth Henrique, Elizabeth Sobrinho e tantas outras criaturas, como a Marlene Maciel, a Mayra Souza, a Rosa Sanches e a Neuza Marques, na correção e leitura do segundo livro também. Enfim, a todos vocês que de uma forma direta ou indireta nos auxilia, quer seja com os vossos gostei ou não gostei, com os compartilhamentos, com vossas inscrições, com as vossas vibrações ou com a vossa colaboração mensal ou esporádica monetariamente. Enfim, quer ajudar diretamente? No nosso site tem o livro Despertar da Consciência, mas não ajuda se não quiser estudar. Não compre o livro se não for estudar. Mas se deseja estudar, compreender a sua origem, natureza e destinação, se almeja caminhar com as próprias luzes, compre o livro. Se ajude e, ao mesmo tempo, nos ajuda com a totalidade dos recursos. Quer dividir a ajuda? Compre diretamente na megalivros.com. Mas aqui nós temos autorização para vender para os grupos de estudos e para o leitor final. Então, nos dê a oportunidade. Lá também você pode, como leitor final, como grupos de estudo ou distribuidoras. Mas o que menos importa
é onde você compra, é o que você vai fazer com o conteúdo após a aquisição. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos da sua doce e amorável paz. Então já está feito a propaganda, lembrando a vocês que a partir de janeiro os encontros no Telegram será na última sexta. Não vai ter em dezembro. Por conta das festividades, talvez você não esteja disposto logo na última sexta-feira. Então vamos dar o fôlego para vocês. Nos reencontraremos no Telegram na última sexta-feira de janeiro. E a nossa nova série começa a apresentação dela dia 27, onde nós vamos fazer a apresentação. E o primeiro episódio sobre a oração começa no dia 2 de janeiro, todas as segundas-feiras, no mesmo horário das pílulas Tempo de Despertar. Só que agora, meditação à luz do dia em 30 episódios. Serão exibidos, depois reprisados. Só então faremos uma outra série para esta data. Quando terminarmos, os exemplos não nos faltam. Provavelmente no local, no programa O Despertar Necessário, pode permanecer até o mesmo nome, se for o caso. Mas o produto a ser ofertado deverá ser outro. Melhor, na quarta-feira, exemplo não nos falta, vai ser substituído pelo um outro estudo, e com certeza deve ser o espírito do Espiritismo. Vamos aprofundar a pauta. Mas programas pequenos também. E na quinta-feira, o Despertar Necessário sempre vai ser o laboratório do segundo livro, assim como o domingo é o laboratório de estudo do primeiro livro. Deus os abençoe e nos abençoe grandiosamente. Namastê.